Boa noite a todos e todas. Hoje estamos aqui com a presença da doutora Rosana, defensora pública, agradecendo de antemão o tempo liberado por ela para atender aqui nosso projeto de extensão. E é um prazer imenso tê-la no nosso convívio. Camille. Boa noite a todos, eu sou a Camille Marinho, extensionista do projeto, sejam muito bem-vindos. E o nosso mediador é o professor Davi Augusto Fernandes, que é professor adjunto de Direito Processual Penal na Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, da UF, cadastrado no CNPq, como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé e parcerista ad hoc em revistas especializadas. E a nossa palestrante dessa noite, a doutora Rosana Esteves Monteiro Sotomayor, defensora pública do Estado de Mato Grosso, titular da primeira Defensoria Civil da capital, com atuação na área de família e sucessões, coordenadora do Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos sobre População em Situação de Rua, membro da Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP e CONDES, membro do Comitê Nacional da População de Rua do CNJ. Com a palavra, doutora Rosana. Olá a todos e todas, boa noite. Obrigada pelo convite, professor Davi. Obrigada, Camille, aí pela acolhida. Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês nesse projeto muito especial, né, da gente falar sobre as áreas de atuação do operador do direito. E eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto defensora pública aqui no Mato Grosso. Eu entrei no concurso público com 27 anos de idade e fui para a comarca de Aripuanã, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, área de Amazônia Legal. E fui com meus pais no carro, minha mãe separou uma vasilha, um lençol, dividiu as coisas dela comigo e fomos todos. Saímos de madrugada e chegamos por volta das 10 horas da noite, numa cidade que não tinha asfalto, era um poeirão, e cansados eu deitei e chorei até dormir. E no dia seguinte eu fui procurar o prefeito, porque essa era a orientação da chefia, e com a minha impressora, com o meu computador, e dizendo: cheguei, vamos abrir a defensoria aqui em Aripuanã. Fui a primeira defensora dessa cidade. E a força vem. A força vem junto com a necessidade, né? Eu tinha uma pouca experiência forense, logo que eu me formei, eu queria muito passar no concurso público, então eu me dedicava muito aos estudos, e eu tinha alguns processos de família, eu tinha feito uma ou outra audiência de conciliação, não tinha experiência, e a juíza falou: doutora Rosana, que bom que você chegou, tem um preso aqui 2 anos e 6 meses esperando para fazer o júri, porque tem um dos 6 advogados da cidade querem fazer a defesa dele. E eu falei: nossa, mas deve ter sido um caso muito grave, né? Porque ninguém queria fazer aquele júri. Eu descobri que tinha passado naquele programa da Globo, Linha Direta. Era um caso que teve muita repercussão na cidade por conta daquele programa. E aí eu fui estudar e passei a noite fazendo a sustentação oral para minha irmã, e ela: ele é inocente, ele é inocente.
No final, nós descobrimos ali, durante o júri, o próprio promotor pediu absolvição, porque uma testemunha de muita confiança dele alegou, para o promotor o que tinha acontecido, que aquele senhor tinha confessado na fase de inquérito com base na tortura que ele sofreu, mas em juízo o tempo todo ele negava, as provas eram muito frágeis, aquele crime era um crime antigo, né? Não tinha condição daquele daquele crime ter sido praticado por aquela pessoa. E ele foi absolvido à unanimidade. Depois a gente entrou com uma ação de indenização por danos morais, por todo o tempo que ele ficou preso ali naquela cidade, né? Por aquela injustiça. Então, eu escolhi a Defensoria Pública, eu acho que eu fui, assim, escolhida também pela Defensoria Pública, porque a gente precisa, nessa atividade tão desafiadora, de ter perfil e de ter amor pelas pessoas, né? Porque nós trabalhamos com pessoas carentes, pobres, vulnerabilizados da sociedade, né? Então, essas pessoas, elas vêm na defensoria em busca de direitos quando elas conseguem acessar a defensoria, porque muitas vezes lhes falta até informação sobre seus direitos, né? Quanto mais pobre é a cidade, menos as pessoas acessam, ou mais simples são as demandas que são trazidas para a Defensoria Pública. Conforme o nível de instrução daquele povo aumenta, maiores são as complexidades dos assuntos que chegam na Defensoria, né? Eu fiz estágio na Defensoria, fiz estágio também na Atermação da Justiça Federal, atendendo a população mais carente. E assim, eu me identifiquei muito com o trabalho da Defensoria Pública, mas eu não tinha noção da grandeza, da envergadura do trabalho social, o impacto social que a carreira da Defensoria Pública tem na vida das pessoas, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Com tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, de pobreza, e isso chega na Defensoria Pública. Bom, quando você entra na carreira, você é igual médico clínico geral, você pega de tudo. E você está afiado, porque você estudou muito, né? Então, você tem esse conhecimento, está preparado, e muitas vezes você não tem a prática, mas a prática você vai adquirindo, né? Com o passar do tempo, você vai ficando craque, fera. É importante que essa boa preparação para o concurso público já é uma preparação fundamental para a atividade, né? E ali a gente é instrumento de justiça. E é importante que a gente tenha essa revolta com a injustiça que acontece, porque essa revolta ela traz uma força que nos impulsiona para lutar. E muitas vezes não é dentro do judiciário que nossas batalhas serão vencidas, né? Eu aprendi isso. E muito me entristecia nas atuações no criminal, na forma como as pessoas eram tratadas, né? Na criminalização da vida das pessoas pobres. E eu optei por uma atuação diferente, de sair do meu gabinete e ir na rua. Mas isso nem foi enquanto defensora. Isso foi lá numa cidade do interior em que eu morava, não tinha muitos amigos, e aí eu entrei numa comunidade, numa igreja, e a gente queria fazer um trabalho social. E nós fomos para as ruas entregar comida para pessoas em situação de rua. E ali meus olhos se abriram para a pobreza de verdade, para a miséria, para a dor, para a violência. E eu pude mudar a minha trajetória profissional. Um dia eu estava na defensoria e um colega me liga e fala: Rosana, o delegado está aqui na feira e recolheu as pessoas em situação de rua e está levando todo mundo para a delegacia. Eu, peguei meu carro e fui para a delegacia. Eu falei: ô, delegado, o que está acontecendo que o senhor trouxe o povo da rua para cá, né? Eles não estão em flagrante delito, por que o senhor trouxe para cá? E,
vou dar uma checada na ficha deles. Enfim, foi assim que eu comecei. Ali ele liberou as pessoas, né? Mas eu tive o primeiro olhar para aquelas pessoas em situação de rua que não chegavam na defensoria e que eu, morando na cidade, não conseguia vê-las. Não conseguia ver a violação deles. E a minha instituição também não via, aqui no Mato Grosso, porque ninguém fazia um trabalho na defesa das pessoas em situação de rua. Isso foi em 2016. Aí eu comecei a pesquisar, a estudar, comecei a participar de congressos, e logo eu vim para Cuiabá, para a capital, né? E aí que ninguém nunca tinha feito nada sobre população em situação de rua. E aí eu comecei todo um trabalho de articulação política. A gente não tinha movimentos sociais, não tinha nada. As pessoas em situação de rua estavam lá, esquecidas ou muito bem lembradas pela polícia, né, pela assistência social, que fazia algum trabalho com eles, mas pelo sistema de direitos, de garantias, na perspectiva de justiça, isso não tinha, eles eram completamente esquecidos. E aí eu comecei a um trabalho de organizar universidade, trabalhadores da assistência social, da saúde, da defensoria, e o próprio povo da rua. E nós criamos, em 2017, um fórum de população em situação de rua aqui em Cuiabá. E depois a gente criou a base do Movimento Nacional de População de Rua, com o meu trabalho constante, insistente, junto com eles. A gente conseguiu, e a nossa estratégia era fazer seminários, a gente fazia muitos seminários, fazia rodas de conversa nas praças, e começamos a organizar os mutirões para expedição de documentos. Isso em 2017, começou o Fórum de Cuiabá, o Movimento Nacional de População de Rua veio para Cuiabá através do trabalho da Defensoria e os seminários, né? E a partir daí nós conseguimos criar um comitê no âmbito estadual. Eu bati na porta do governador, da Casa Civil, fiz uma minuta de decreto, falei, eu quero que vocês criem um grupo de trabalho, porque vocês precisam se reunir para fazer uma política para as pessoas em situação de rua no Mato Grosso. E eu consegui, o decreto saiu, o governador assinou, nós começamos a reunir esse grupo, e hoje a gente tem um comitê estadual que conduz, ou precisa conduzir, a política estadual para pessoas em situação de rua. Estamos trabalhando numa pesquisa, num diagnóstico do perfil e da contagem das pessoas em situação de rua. E em Cuiabá e mais 3 cidades do estado, nós conseguimos também esse comitê com o trabalho nosso da Defensoria. E aí a gente articulou também a Defensoria Brasileira, através da nossa Associação Nacional, através dos congressos de defensoras e defensores que a gente se encontrava. Então, nesses encontros, nesses momentos em que a gente está junto, é que a transformação acontece. Então, nós decidimos a criar uma comissão dentro da nossa associação, e eu fui com outras colegas da Bahia e do Rio. A Carla era defensora que também estava junto com a gente nessas articulações. E nós fizemos a sustentação oral lá e defendemos e conseguimos criar. E a partir daí a gente vem articulando toda a Defensoria Brasileira para poder fazer uma defesa institucional e defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. E esse ano a nossa associação está com uma campanha Defensoria Pública pela superação da situação de rua. Então, nós estamos mobilizando os defensores do Brasil todo para atender pessoas em situação de rua, dando acesso à justiça. E hoje aconteceu um caso bem assim, interessante, porque a gente está tentando mobilizar defensores de várias cidades do interior para que eles façam mutirões no dia 19. E veio de lá, de Tangará da Serra, uma mensagem de um colega dizendo assim, Rosana, eu fui falar com a assistência social para tentar articular o nosso mutirão, e ela disse que lá no gabinete de gestão integrada do prefeito, que está lá o juiz, está lá o promotor, está lá o seu polícia, está lá o seu defensor, aí eles decidiram que eles vão fazer aquilo que eu enfrentei lá em Primavera, em 2015,
eles decidiram que eles vão pegar as pessoas em situação de rua e levar para a delegacia para fazer checagem. Eu falei assim, colega, isso é ilegal. A gente tem uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 976, que a Defensoria também participa desse processo, como amigos, nossa associação está participando, a DPU participa também, e a gente fez sustentação oral numa audiência pública, está lá a decisão de que não pode ter remoção compulsória de pessoas, né? Eu vou dar uma estudada, estou até aqui feliz que o professor Davi está aqui, mas eu acho que isso pode até configurar um abuso de autoridade, né? Não pode se ter prisão para averiguação, a pessoa está lá no seu direito de liberdade. Se o policial quer fazer a abordagem, ele que justifique que tem uma fundada suspeita, e se a assistência social tem o dever de fazer a abordagem, mas é uma abordagem social para garantia de direitos e não para criminalizar, né? E ali a gente, eu já falei para o colega, eu falei, olha, vamos fazer uma recomendação para tentar evitar esse tipo de ação. Então, a gente já vai trabalhar, eu vou terminar a aula, eu vou começar a minutar essa recomendação para encaminhar lá para a Prefeitura da cidade do interior, dizendo que isso não se pode fazer. Um outro trabalho que eu comecei com a população em situação de rua, que para mim é muito caro, é muito importante, que é a educação em direitos. Porque eu pensei, eles falam assim, nada sobre nós sem nós, porque eles querem participar das decisões e da construção das ações que se referem a eles. Faz todo sentido, né? Porque se diz respeito a mim, eu preciso ser a primeira a participar e a falar o que é, o que não é, se é a minha vida. E quando se fala em pessoas em situação de rua, há uma arrogância de você querer impor para ele o que é bom para ele. E a gente não pode arrogar o lugar de ninguém para dizer. A gente pode falar por nós mesmos, né? Então, como que eles vão participar da política pública sobre eles, se eles estão lá sem ter o que comer, preocupados com o corre do dia, ou adoecidos, ou sofrendo por uso abusivo de álcool e drogas, sem condição, sem explicar para eles como é que funciona essa política tão intrincada, esse sistema nosso, tão burocrático. Eles precisam aprender os instrumentos de participação democrática, de participação política, os conselhos, como é que funciona, né? Os orçamentos participativos, as audiências públicas. Então, nós começamos a fazer um trabalho de educação em direitos. E desde o ano passado, nós mudamos a nossa metodologia e para acolher uma proposta da própria população de rua que chama Rualogia, das marquises para a luta, uma educação popular freiriana. Era essa a proposta da formação que o Movimento Nacional de População de Rua trouxe para nós, da Defensoria. Eu falei, uau! Isso é muito provocativo, isso é muito forte, isso é muito legal. E isso tira a gente da nossa zona de conforto. Por quê? Normalmente, o pessoal do sistema de justiça é um pessoal assim, que está muito acostumado com a autoridade, com a hierarquia, com o mandar. Mando, cumpra-se e deu, né? E trabalhar com população em situação de rua nos traz grande humanidade, nos traz um perfil de horizontalidade, de respeito para o outro. E eu acho que na Defensoria Pública isso é muito forte, porque nós estamos muito perto das pessoas que sofrem. Nós atendemos elas, as mães que choram, seus filhos presos, seus filhos mortos, né? Seus filhos doentes, toda sorte de privação e violência, nós recebemos isso. E nós somos impactados com isso,
né? Mas isso também, eu acho isso muito bonito, porque isso nos humaniza, isso nos fortalece enquanto pessoas, enquanto profissionais, e nos fala o tempo todo de que lado nós estamos, de que lado nós temos que estar, porque a Defensoria Pública tem lado, e o lado dela é o lado do oprimido, do excluído, do que sofre. E é maravilhoso, porque você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando, mas trabalhando duro. Se bem que tem gente que não trabalha tão duro assim, mas aí algo se perde no caminho, né? Porque quando a gente se omite, quando a gente não faz tudo o que a gente podia fazer, alguém vai sofrer, porque poderia estar numa situação melhor se você tivesse se comprometido um pouquinho mais, né? Então, a gente não tem ilusão. A Defensoria Pública é muito trabalho, a gente tem um volume absurdo de trabalho. Nossos processos, né, hoje são processos eletrônicos, eles vêm, não tem como você falar, hoje não manda não. O processo ele vai chegar na sua caixa e você vai ter que dar conta de fazer. E então a gente sofre essas pressões, mas é uma carreira belíssima, belíssima, belíssima. A gente recebe para poder ajudar quem mais precisa, né? Então, nesse projeto de educação em direito, a gente é desafiado a permitir o diálogo, a se permitir escutar, porque nós gostamos muito de falar, né? A gente gosta de falar, mas ali a gente precisa ouvir. E com essa escuta qualificada, a gente promove a construção do conhecimento junto com eles, porque a gente não ignora muito Paulo Freire isso na veia, né? Eu tenho estudado Paulo Freire, tenho ficado cada vez mais encantada com o compromisso dele com o desenvolvimento pessoal e coletivo das pessoas, né? Então, nessa metodologia, que é uma metodologia dialógica, que permite ser permeável, que permite ouvir o conhecimento que vem da rua, a gente vai construindo com eles um saber mais crítico, né? Então, a gente vai ouvindo e a gente vai fazendo as nossas considerações e a gente vai informando também coisas que eles não sabiam, e assim a gente vai potencializando eles para a luta. Porque nós precisamos lutar. Porque só a luta muda a vida. Se você não lutar, você não vai sair do seu lugar. Então, você precisa lutar, né? Para a vida melhorar. Então, vocês estão estudando, vocês daqui a pouco vão, né, ter os desafios profissionais de vocês, e a luta, ela faz parte da vida, né? A gente não pode entregar os pontos. E quem está em situação de rua também. Então, através desse trabalho de educação em direitos, nós estamos fortalecendo as pessoas em situação de rua para que elas possam lutar junto com a gente. Então, nós temos instrumentos jurídicos, mas muitas vezes os nossos instrumentos, as ações que a gente pode entrar na justiça, elas não são efetivas e eficazes para alcançar o objetivo que a gente quer. E a gente precisa ter uma atuação estratégica para poder alcançar um objetivo, né? Então, por exemplo, na DPF, foi determinado que os municípios instalem banheiros públicos, bebedouros públicos. E aí, qual vai ser a nossa estratégia, né? Os municípios não estão cumprindo. A gente vai fazer uma reclamação lá no STF, aí cai com um ministro que não está tão sensível, e aí já dançou. Ou você entra com uma ação civil pública e aí você perde a liminar, e aí que o município fala, perdeu a liminar, agora que eu não vou fazer. E aí enrola o processo, enrola. Então, assim, a gente pensa em outras estratégias também extrajudiciais de pressão, né? A audiência pública a gente pode fazer, a gente pode fazer reuniões com os gestores, a gente faz recomendação, a gente pode usar outros caminhos de negociação para ver se a gente consegue, né, chegar naquele objetivo que a gente almeja.
Então, é isso, a Defensoria Pública, você entra fazendo clínica geral, depois, com o tempo, pode ser que você se especialize, você vai progredindo na carreira, vai mudando de comarca, né? Vai chegando em comarcas maiores e aí o trabalho ele é dividido, você consegue se especializar numa área. Hoje eu sou titular de uma defensoria de família e eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, que precisam receber pensão alimentícia. E aqui a gente tem fixado pensão alimentícia de 300, de 400 reais. A gente faz a administração da pobreza das pessoas, infelizmente, né? Volume muito grande, porque aqui a gente tem uma compreensão muito equivocada de como se promove justiça. A gente não se estrutura, por muitas razões aí, a gente não se estrutura para uma justiça baseada na conciliação e na mediação. A gente ainda está muito atrasado aqui com uma cultura judicializante, então a gente entra com ação de alimentos, de divórcio, de reconhecimento de solução de união estável, coisas que a gente poderia resolver numa conversa. A gente acaba entrando na justiça. Aqui em Cuiabá, a gente se divide assim. Tem um núcleo que faz só inicial, mas que ele também tem atribuição para fazer acordo, mas não faz. Porque aí, fazer uma inicial é muito fácil, moçada. Hoje em dia, né? Ainda mais aí com o ChatGPT. É muito fácil você fazer uma petição inicial, um modelão que tem aí fácil na internet. Você, entra com a ação. Só que até resolver, demora. E o fulaninho lá, a pessoa, já está com um acordo, que é só homologar se for necessário. Na hora, né? O divórcio em cartório, na hora. A gente poderia resolver isso, assim, muito rápido, né? Mas isso aí são políticas que a gente precisa lutar por elas, né? Aqui na Defensoria do Mato Grosso, a gente não tem núcleo de direitos humanos. Imagina, né? Porque a defensoria, a nossa defensoria aqui, ela foi criada para atender o judiciário. Então, precisa de defensor para atender os processos. Então, cada vara tem o seu defensor. Só que aí, a questão racial, a questão da população de rua, a questão dos idosos, a questão do migrante, a questão dos indígenas, né? Tantos outros públicos vulnerabilizados que ficam perdidos aqui dentro. Então, a gente faz uma luta também institucional dentro para fortalecer a atuação da defensoria com esses públicos, né? Então, a defensoria pública, primeiro, ela nasce para substituir o advogado, né? Quem não tem dinheiro para pagar, para prestar assistência jurídica para quem não pode pagar. Mas, ao longo dos anos, ela sofreu uma evolução gigantesca, né? Com a alteração da Lei da Ação Civil Pública, a alteração da nossa lei orgânica e a alteração da Constituição, que colocou a defensoria como titular da ação civil pública e instituição que promove direitos humanos. Então, se você escolher a defensoria pública, você vai ter o privilégio de atuar na sociedade, vai ter o privilégio de atuar juridicamente para a transformação de estruturas de injustiça, estruturas de desigualdade. E isso é muito nobre. Eu me sinto muito honrada de trabalhar como defensora pública e poder lutar contra as injustiças. Então, é maravilhoso. A gente organizou um mutirão para pessoas em situação de rua aqui em Cuiabá e eu queria que os juízes participassem para tirar as tornozeleiras eletrônicas do povo da rua, para extinguir as penas de multa, porque são pessoas miseráveis e elas não podem pagar essa pena. E aí, se não paga, o nome dela vai para a SPC, vai ser negativado, né? Vai sofrer uma execução.
E eu queria que os juízes fossem lá e dessem decisão nesse sentido, que tinha fundamento, tinha precedentes, e nós conseguimos, e foi a coisa muito especial. Durante o mutirão, as tornozeleiras sendo abertas, as pessoas sendo livres, porque como é que uma pessoa em situação de rua, que não tem uma tomada para carregar, vai cumprir aquela medida? É extremamente difícil. Então, eu questiono até que ponto o sistema de justiça trabalha para que essas pessoas permaneçam nessa situação, né? Então, o meu trabalho é justamente lutar contra isso, de todas as formas que eu puder, legais que eu puder, eu vou lutar. Então, a gente batalhou eu compunha a Comissão de População de Rua do CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos. E nós escrevemos uma resolução, a Resolução 40, que quem quiser passar na defensoria tem que ler. E o Renan, meu esposo, defensor público federal, ele era o presidente do CNDH nessa época, e saiu essa Resolução 40, e o CNDH fez uma articulação com o CNJ, que já estava muito permeável para essa democratização do acesso à justiça, foi uma janela de oportunidade muito especial, e a Defensoria participou da construção dessa Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que cria a Política Nacional Judicial para pessoas em situação de rua. E eu e o Renan e mais a colega Fernanda, da Defensoria de São Paulo, estamos dentro desse comitê, no CNJ, trabalhando política judicial, política institucional para pessoas em situação de rua. Então, a gente ocupa muitos espaços de transformação, né, com a perspectiva da defesa, a perspectiva da defensoria pública, porque nós estamos lá na rua, nós estamos lá na ponta. E um dos artigos lá, que justamente esse da tornozeleira eletrônica, veio de uma experiência minha, quando eu estava na praça, numa formação de educação em direitos, um homem em situação de rua me disse: vou ali no poste carregar minha tornozeleira. Tinha um fio, uma extensão lá, e ele, naquela gambiarra, carregando a tornozeleira dele. Furto de energia, e ainda podia se machucar gravemente ali com aquela alta tensão, né? E aí eu pensei, pô, como é que essa pessoa em situação de rua vai carregar? E nas audiências de custódia, o juiz não pensa nisso. Liberdade mediante monitoramento eletrônico, pessoa em situação de rua. Né? Como é que ele vai cumprir? Ah, não cumpriu, prisão. Prisão preventiva porque não cumpriu. Prisão preventiva porque não tem comprovante de endereço. A gente vê muito isso. Então, que justiça é essa, né? Que criminaliza, que quer justamente, me parece que que quer realmente tirar a pessoa de circulação, né? E dificulta totalmente a vida delas. Então, a defensoria, ela precisa ocupar esse lugar. Então, assim, quem vier para a defensoria saiba que tem muitos desafios, né? Num país de miseráveis como o nosso, de uma desigualdade social tão grande, de marcas aí do racismo tão profundas na nossa sociedade, a gente precisa fazer os enfrentamentos contra isso, né? É muito mais do que estar ali num processo judicial, numa audiência, ou ali no seu atendimento, no seu gabinete. A gente precisa estar atento, forte, né, feliz, alegre, porque essa alegria nos traz força para a luta. É uma luta muitas vezes muito desigual, mas ao lado das pessoas que mais precisam de nós nos fortalecemos e fortalecemos eles também, né? Então, o que mais? A defensoria ela é maravilhosa, sabe? Às vezes a gente
enfrenta muitas situações desafiadoras, mas eu acho que é uma carreira lindíssima. Quem faz essa escolha é importante que tenha esse perfil, que esteja vocacionado, que saiba o que espera dele, porque realmente a população vai precisar dessa força e dessa potência transformadora que nós, defensores e defensoras, temos. Professor, era isso. Eu estou aberta para perguntas, acho que eu falei bastante. Temos sim algumas perguntas. Bom, vamos lá. Temos perguntas aqui no chat e também. Doutora, nós gostaríamos de saber como foi essa trajetória, os estudos, o concurso, para o concurso da Defensoria. Como é que foi a preparação? Eu me preparei assim, na minha época tinha escolas de aula online, e a gente ia para a sala de aula com uma galera e estudar, fazia aula. Hoje em dia mudou muito, né? Você compra o seu curso, faz seus horários, vai para a biblioteca. Eu ia muito para a biblioteca, mas eu fazia muitas essas aulas coletivas e estudava resumos, né? Não lia, assim, eu pegava o edital e eu ia nas matérias ali do edital e focava ali, né? Mas já faz bastante tempo, né? Que eu entrei em 2007. Eu acho importantíssimo, na preparação do concurso para a defensoria, ficar muito atento à prática, por exemplo, essas situações. O concurso da defensoria cada vez mais está cobrando um olhar defensorial nas questões cotidianas que acontecem de violações de direito, né? Então, por exemplo, esse assunto que eu falei da polícia que foi lá. Então, isso poderia ser uma questão de prova. Você, enquanto defensor, o que faria nessa situação em que a polícia recolheu as pessoas em situação de rua, né? Então, acho que cada vez mais é preciso estar muito atento para essas questões. Perfeito, obrigada. E nós gostaríamos também de saber as vantagens e desvantagens como defensora pública. Uhum. Bom, as vantagens é essa possibilidade que você tem de ser um agente de transformação social. Além disso, isso dá um senso de propósito, porque a gente precisa ter propósito para além de encher o nosso bolso, né? A gente precisa ter um compromisso social, eu penso assim, pelo menos, um compromisso com a gente mesmo, de fazer a nossa vida valer a pena. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, de você poder porque, assim, às vezes você faz parte de um movimento social, você faz parte de uma ONG, você se importa com alguma causa, mas se você está dentro da defensoria, você tem a força de uma instituição para fazer uma transformação. Não é só você sozinha com o seu CPF, é o peso de uma instituição que vai por você, né? Então, a vantagem também é a sua remuneração, né? Agora, sim, a desvantagem é que você precisa, muitas vezes, ir para uma comarca longe, né? Até você chegar numa comarca boa, você passa dificuldades dependendo da comarca para onde você vai, né? Também eu vejo como um ponto de desvantagem o volume de trabalho. Então, se você não quer trabalhar muito, quer ganhar bem, não é a defensoria o seu lugar, porque aqui é muito trabalho, muito mesmo, e as pessoas precisam. Então, isso também vejo como uma desvantagem. É isso. Certo. E aqui no chat nós temos a pergunta da Larissa Félix. Quando fez o estágio na defensoria, já teve a certeza de que queria seguir essa carreira? Ai, eu gostava muito, eu sentia meu coração queimar, porque, assim, eu preciso dizer para vocês que estou falando sobre mim, né? A vida de Jesus Cristo me inspira muito, muito, muito.
quando ele fala que nós precisamos ajudar, quando toda essa doutrina de amor me move. E então a Defensoria Pública, ela é esse amor, o amor que doa, é esse amor que me inspira. Ele me inspira na minha prática. Então, qual que é a pergunta mesmo? Eu me perdi aqui. Se durante o estágio... Tá. Então, assim, por eu ter essa formação cristã, eu já me sentia muito ligada a isso. Mas, quando eu comecei a fazer concurso, eu passei para uns concursos para advogado aqui do Executivo, passei por um concurso da Caixa Econômica para advogado, e aí eu passei no concurso da Defensoria, eu não quis mais fazer concurso. E aí eu já fui para o interior e ali eu já me entreguei, né? Eu tinha feito também concurso para magistratura, mas eu estava ali na primeira fase, e ali eu não continuei estudando. Eu me identifiquei muito com a carreira da defensoria, e assim, eu tenho certeza que eu estou no lugar que eu deveria estar. E esse é muito legal, você saber que você está no seu lugar. Quando você tem essa sensação, esse sentimento forte de que você ocupa o seu lugar, aí você voa na direção do seu propósito. Que bom, ficamos felizes em saber. E a outra pergunta seria a respeito da preparação mesmo. Se foi durante a faculdade, se já começou a se preparar ou se foi depois para concurso. Assim, eu não tive a sorte de fazer uma boa faculdade, embora eu era uma aluna aplicada. Mas eu percebi que durante a faculdade, acho que foi no último semestre, eu comecei a fazer um cursinho que tinha aqui na escola do Ministério Público, que foi minha preparação para a OAB. E ali eu comecei a estudar diferente. Isso é a minha história, né? Claro que cada um tem sua história, e eu acho que o tempo da faculdade é um tempo imprescindível. O que vocês puderem fazer e se esforçar nesse tempo, vocês só têm a ganhar, e quanto mais se esforçarem, melhor vai ser, né? Mas depois que eu terminei a faculdade, eu me apliquei muitos nos cursinhos, e ali é um estudo muito voltado para o concurso, né? Muitas vezes durante a universidade não tem esse estudo voltado para as provas, né? Então, eu intensifiquei realmente os estudos para concurso, mas ali na reta final da faculdade e depois que me formei. Certo, excelente. Aqui nós terminamos as perguntas do chat. Professor Davi? Então, a Rosana falou... Camille, acho que o Rafael deixou uma pergunta ali no chat. Ah, sim, obrigada. Não tinha visto, exatamente. Ele pergunta aqui se é comum um regime misto de trabalho online e presencial na carreira de defensora. Aqui no Mato Grosso, a gente não trabalha de home office. A gente faz algumas audiências online, né? Mas a gente precisa morar na comarca e a gente tem que atender presencialmente os nossos assistidos. Mas eu acho que pode ser que em outras defensorias tenha alguma autorização e possibilidade de trabalhar à distância. Certo. Então, como eu estava falando, é imprescindível. Eu sempre faço lembrar desse aspecto dos convidados, né? Que é interessante observar a dedicação que o servidor público tem que ter com o seu público-alvo. Então, o que a doutora aqui demonstrou, esse carinho, esse amor, essa atenção, é o que faz com que o funcionário realize a sua atividade
com satisfação. Porque, como ela bem lembrou, se você está ali só para ganhar dinheiro, você não vai ser feliz. Né? E já tiveram convidados anteriormente que comentaram: pessoa X passou junto comigo no concurso, mas quando chegou lá para trabalhar, não era aquilo que ela gostaria de fazer. Então, a pessoa tem que se conhecer, tem que conhecer o ambiente para que ele possa desenvolver a atividade. E se ele está insatisfeito, ele vai atender mal, né, o seu público-alvo. Se ele está insatisfeito, ele não vai fornecer um atendimento condigno para aquela pessoa que se socorre dele, na repartição dele, na instituição dele. Então, é louvável essa demonstração de carinho e denodo por parte da Rosana nesse sentido, e de que a gente tem que trabalhar sempre com dedicação. Você sai feliz e você atende a quem lhe procura de forma condigna e tu ganhou o dia. Eu acho que em qualquer atividade, mesmo que seja na atividade privada, o indivíduo tem que atender aquele que aparece procurando alguma coisa com ele. Então, é a regra do bem viver, né? Mas, às vezes, nós verificamos no serviço público que a pessoa cumpre tabela. Ele não atende com denodo quem ele deveria atender, que, na realidade, é o empregador dele. É de forma indireta, mas é o empregador dele. Né? É muito interessante esse aspecto que a doutora menciona aqui, porque para você se direcionar para uma determinada atividade profissional, depois de formado, você tem que saber como ela funciona, como vai ser, quais são os seus percalços. Né? O exemplo que ela deu, ela foi 1.000 quilômetros de distância de Cuiabá. Né? Aí chega lá, leva um choque e vai embora. Ih, estou fora. Não, a pessoa tem que abraçar o que recebeu. Né? Com o tempo, e eu acho até interessante o quê? A pessoa vai para uma comarca do interior, uma comarca de vara única. E ele vai aprender no dia a dia e aquilo vai servir de base para o futuro. Quando ele estiver na comarca da capital, ou em qualquer outra profissão, policial, qualquer coisa, ele primeiro ralou, ele vê como é que é, e a experiência do passado vai servir da atualidade, que você viu. Então, isso é como é que se diz? Uma aquisição temporal que, no final, vai fazer com que o profissional transite pelos problemas com menor dificuldade. Pelo menos eu tenho esse entendimento nas épocas que eu trabalhava fora do magistério. Fora da nossa atividade de agora. A gente sempre aprende alguma coisa que você vai aplicar no futuro. Às vezes você nem pensa que aquilo serve para alguma coisa, mas você vai ter uma visualização no futuro daquela experiência passada. E é bem interessante. Ano passado veio o Renan, aí por conta disso, Lúcio fez menção da Rosana. Eu disse: a gente está enrolado aqui, e até nós fomos uma determinada burocracia na concessão do projeto. Por isso é que demorou tanto a chamar Rosana para abrilhantar aqui com a sua palestra. É um casal que é, como é que se diz, é uníssono no mesmo sentimento de trato ao próximo, né? E isso é interessante também a dedicação e a identidade diárias de vocês, né? Um é federal, você é estadual, então isso aí é muito louvável e é esse uníssono de direcionamento de vocês. Calegari, meu amigo, o Calegari é nosso vice aqui no projeto e ele sempre está aqui colaborando. Pode falar, meu amigo. Boa noite, Rosana, Davi, família e todos. A gente já se conhece por citações, porque o Renan, como meu amigo do Lúcio, a gente faz as nossas jornadas literárias aí, de vez em quando, ocupando todo esse tempo aí, né? Sim, estou sabendo. E quando a gente se encontra aqui em Niterói,
a conversa da defensoria também ocupa bastante a pauta. Legal, bom. É muito interessante ouvir. E essa questão do acesso a direitos, né? Então, fiz aqui alguns apontamentos muito importantes que você colocou para a gente. E essa ideia de uma batalha fora do judiciário, ela vai se comunicar muito com a proposta do Habermas, né, da inclusão do outro, numa democracia participativa e deliberativa, né? Então, a cidadania política, ela acaba sendo uma clausura jurídica, né? Porque você fica subordinado a uma ordem jurídica de um Estado. Mas quando você está em situação de rua, você está fora de uma parte da cidadania, mas está inclusa na cidadania penal, né? Qualquer coisa você responde como um indesejado de Foucault, né? Aquele que deve ser excluído, encarcerado em instituições coletivas. E uma coisa muito fundamental para o projeto, Davi, que a Rosana coloca, é a importância de conciliar a teoria com a prática, né? Aí vem para a gente a importância dos estágio, CAJUF, e da mesma forma não relegar para uma boa prática crítica do direito, que é o que a Rosana coloca, não é uma prática do direito, é uma prática crítica do direito. É preciso ter uma boa base teórica para compreender as dimensões desse direito que é colocado para a gente, como um dado, né? Construído por uma elite política que, na maioria das vezes, não tem compromisso nenhum com a cidadania de rua, né? Então, eu ouço aí as pessoas falando da pessoa de rua como um obstáculo social, é uma cidadania abandonada, né? E esse projeto seu de rodas de conversa é um direito peripatético, né? Aristotélico. E você está falando toda essa questão do amor, do cristianismo, e em Aristóteles e em Platão a gente encontra esse amor com o outro, né? E o Aristóteles vai fazer a filosofia dele em praça pública, o ensinamento, a pedagogia em praça pública. Então a gente pode dizer que é um exercício pedagógico do direito peripatético. Na praça pública você constrói essa cidadania que vai reclamar não só a participação, como a capacidade de deliberação, deliberativa, que é o que o Habermas vai falar na mudança estrutural da esfera pública. Esse papel da defensoria dentro e, ao mesmo tempo, fora do sistema de justiça é muito importante, porque o sistema de justiça, ele na maioria das vezes, é persecutório, né? E a defensoria ela trabalha contra essa hegemonia persecutória que se baseia numa ordem jurídica elitista. A tipificação penal é para segregar o pobre, né? Na maioria das vezes, a gente vai ver lá a capitulação penal, como que os pobres respondem por grande parte do carceramento. E outra questão para quem vai escolher uma vocação, Rosana, que você coloca para a gente, importante, é que a defensoria ela tem uma posição multidisciplinar mais que interdisciplinar. Porque se ela atua como advogado, é a função essencial da administração da justiça. Mas o advogado, ele tem uma atuação na defesa de um direito sobre ameaça ou lesão no script jurídico. Já a defensoria ela vai mais além do que isso, porque ela tem a função propositiva de políticas públicas. Quando você vai ao governador, vai ao prefeito e consegue dar uma efetividade a uma norma jurídica através de uma negociação burocrática e uma solução política, a advocacia não faz isso. Então, como que esse papel rico da defensoria, ao mesmo tempo dentro do sistema e está atuando fora desse sistema? O que pede, então, essa formação humanista que você revela para a gente. Então, conhecer e a preocupação da inclusão do outro, né? Mais uma vez, com uma pauta cristã e também habermasiana. Outra questão interessante, quando você coloca para a gente, é como que conhecer a realidade da rua, a realidade das pessoas, faz uma mutação progressiva do exercício profissional.
seja para te atrair cada vez mais para a vocação profissional ou para você sair dali. Ó, aqui na minha praia, aqui no meu local. E fiquei muito impressionado com essa ideia da rualogia, né, que é essa proposta freiriana, que se baseia na pedagogia do oprimido, né? Então, para além de uma luta jurídica, existe uma luta social. E essa luta social, ela não se dá no sistema de justiça. Ela se dá na fonte material do direito, que é a dinâmica social. Que é essa questão do excluído como concernido ter direito de escolher a norma que o afete, seja para acessar direito ou para exercer direitos. Eu lembrei agora daquele filme, Rosana, Davi, do Cabo do Medo, em que o defensor público ele nega uma defesa eficiente de uma pessoa condenada que poderia ter inocentado, e ele faz um pré-julgamento de condenação e oculta a prova, que poderia ter libertado o sujeito. E mais tarde, esse ex-presidiário vem se vingar desse defensor público. Então, a importância que você colocou, Rosana, de se qualificar profissionalmente para fazer uma defesa técnica eficiente. Não é mais um caso. Na Defensoria Pública, a pessoa não é um número. Né? Essa humanização. Então, alguém, para postular um cargo de defensor público, não pode pensar só em salário, em subsídio, em carreira. Ele está numa função muito humanista mesmo. E essa evolução institucional da Defensoria Pública também, ela abre também uma perspectiva de carreira. Hoje você tem a Defensoria Pública nos estados, mas tem a federal também, né? Que é uma carreira também excelente. Então, há um leque da federalização da defesa dos excluídos, o que era uma coisa que não existia um sistema federativo de proteção desses direitos. E, para finalizar, uma reflexão filosófica, que você também traz muita filosofia para a gente, é que esse contato direto com a rua e com a realidade dos excluídos, o que a gente não vê nos gabinetes, e que o juiz não vê quando está sentado no seu gabinete, poucos deles se aventuram a fazer uma inspeção judicial, você sabe disso, né? É difícil você tirar um juiz para fazer uma inspeção judicial, para em loco lá ver a coisa, essa atenção entre faticidade e validade da norma. A norma ela só tem validade enquanto aplicada socialmente. Então, essa atenção que o Habermas sempre coloca. E você testa a norma todo dia no contato com o público, contato com as pessoas na rua. E você consegue encontrar brechas numa hermenêutica humanista do direito para achar soluções criativas para casos difíceis. Isso eu acho que é o grande legado de uma defensoria moderna, é do seu papel criativo e criador do direito. Então, Davi, mais uma vez, a gente brindado aqui com uma excelente palestra, aqui a gente tendo o prazer de estar com a Rosane, que também é esposa de um amigo querido, né? E concluir mais esse evento de forma tão brilhante. Obrigado, Rosane, pelos ensinamentos aí com a gente. Obrigada, professor José. Foi muito bom ouvir assim a explicação sobre o que eu falei. Eu aprendi também bastante ouvindo você falar e fiquei com vontade de estudar e já fiz algumas anotações aqui para depois. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo, maravilhoso. Então, espero que vocês façam ótimas escolhas aí na carreira de vocês. E que façam do direito um instrumento de justiça mesmo, né, para que a gente dê sentido, né, às nossas vidas, muito mais do que garantir o nosso sustento, mas contribuir para a transformação do nosso país. Isso é tão maravilhoso, a gente tem uma potência transformadora tão grande, cada um de nós, né, com o que nós temos, com a nossa formação, com as nossas vivências, nós podemos construir, nós podemos transformar, se a gente se dispor, se a gente se juntar, a gente tem uma força transformadora. Então, no lugar onde vocês estiverem, né, que vocês se preparem, aproveitem esse momento, os professores maravilhosos que vocês têm, e sigam firme aí na carreira de vocês, que vocês possam brilhar. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Rosana, nós que agradecemos e, sem me prolongar muito, só fixar num ponto que você falou, morador de rua com tornozeleira eletrônica.
existe lá no 319 do CPP um normativo que pode obrigar ou determinar que aquela pessoa que foi sancionada pelo juiz a comparecer de 15 em 15 dias à vara. Não precisa de tornozeleira eletrônica. Então, existem vários e vários meios que podem adequar àquela situação e não o uso da tornozeleira. Então, Sim. é uma questão de visão, é uma questão de prática da vida, né? Então, aquilo que eu falei, você foi lá para 1.000 quilômetros de Cuiabá, você tendo contato com aquela cidade pequena, com aquele pessoal humilde, com aquela visualização, para depois galgar a capital do estado. É um trajeto que demanda experiência. Você adquiriu um know-how que você sabe ou faz fluir com mais celeridade as suas atividades. Então, é isso que a gente pega aqui para os nossos discentes. Você tem que se dedicar, você vai ralar, até às vezes a gente fala em atividade meio. Às vezes vem alguns palestrantes aqui, eu era técnico judiciário, eu fui inspetor de polícia, eu fui isso, fui aquilo. Aquele degrau que ele está galgando ali é uma experiência para o futuro. Às vezes ele pensa, isso aqui não vai servir de nada. No passado teve um juiz federal que ele falou, eu fui técnico em eletrônica. Então, a visão lógica me serviu para a magistratura. Então, tudo que você procura, que você sabe se utilizar, é ferramenta para a sua atividade. E na nossa área aqui, na nossa atividade jurídica, às vezes você tira algo de experiência que não tem nada a ver com a área jurídica e ela serve de prática numa situação específica. Sim. Agradecer muito, muito mesmo a você, transmita nossos cumprimentos ao Renan, e sempre de portas abertas. Nós vamos finalizar a gravação, mas nós vamos tirar a nossa foto. Então, só para terminar aqui, encerrar. Natália, aparece aí, Natália.